Boa tarde a todos, tá? Me chamo Davi, sou estudante de engenharia, estou cursando os últimos períodos de engenharia elétrica pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, campus Itajaí. O meu projeto nada mais é do que o desenvolvimento de um protótipo de adipômetro. Essa disciplina, que é o projeto Integrador 3, ela é ministrada pelos professores Sérgio Petrovic e Tarcísio Kruger. Vou começar conversando um pouquinho com vocês a respeito do sumário, tá? Que eu achei uma melhor maneira para passar as informações para vocês. Eu dividi o sumário em resumo, como se fosse realmente um relatório. Resumo, introdução, o problema em questão, objetivos gerais específicos, justificativa. Utilizei 2 trabalhos, né, como trabalhos relacionados, metodologia, que foi utilizada, resultados e considerações finais. O resumo, né? Para começo de conversa, o que seria um adipômetro, né? O adipômetro, ele também é conhecido como picômetro, em alguns locais, né, ele é chamado de compasso de dobras cutâneas, né? Ele é um instrumento que ele é utilizado para mensurar a composição corporal. Mais especificamente, né, ele é utilizado para averiguar o percentual de gordura dos indivíduos, né, através da espessura das dobras cutâneas. Aqui na imagem eu postei um adipômetro, tá? Ele é bem simplesinho. No final da apresentação eu vou comentar um pouquinho sobre os tipos de adipômetro que existem, tá? Mas então ele é basicamente um dispositivo que serve para mensurar o percentual de gordura humana. Como introdução, né? Como eu falei antes, né? O percentual de gordura, né? Ele compõe um dos vários índices de composição corporal, que são parâmetros que são utilizados para averiguar a saúde do indivíduo, né? Esses parâmetros, eles se dividem no caso, massa magra, que dentro da massa magra a gente incorpora os músculos e vísceras, massa gorda, que é a gordura propriamente dita, água, mas também alguns autores consideram a massa óssea, né? A densidade óssea também entra dentro do percentual de gordura, mas para nós, para o projeto, não se faz necessário. Ainda como introdução, né? Existem diversas maneiras da gente calcular o percentual de gordura, né? E é muito difícil você calcular realmente o percentual de gordura ideal de uma pessoa, até porque a fisiologia das pessoas, elas diferem, elas são muito diferentes de indivíduo para indivíduo. Existem vários dispositivos que são disponibilizados no mercado para a gente poder avaliar esse percentual de gordura. Um dos dispositivos, né, dos dispositivos, eles trabalham através da bioimpedância, ou seja, são equipamentos que medem a corrente elétrica que vai circular pelo corpo. Basicamente, ele vai medir a velocidade com que essa corrente elétrica vai circular pelo corpo, entrando, saindo por uma das guias do dispositivo e retornando até outra guia, né, do dispositivo. Outro equipamento também é o densidômetro, né? Ele realiza as medidas de avaliação do corpo através da absorção de raios-x. Ele não é muito interessante, né? Porque os raios-x, eles são prejudiciais para a saúde, né? E dentro desse densidômetro, né, a gente utiliza dispositivos que são chamados de DEXA, né? Ou DXA, mas no geral se chama de DEXA. Ele nada mais é do que é como se fosse um aparelho, uma máquina que faz uma ressonância magnética. Ele lembra muito um dispositivo que faz uma ressonância magnética. Não vamos nos aprofundar, porque para nós não é interessante, né? E o adipômetro, que é o objeto do nosso estudo, que ele mede a densidade, né, do corpo através da massa magra, ou seja, através dos músculos. Não faz, ele faz a leitura da gordura e não da parte muscular e óssea. Qual o problema em questão dos dispositivos que a gente encontra no mercado? Esses dispositivos, na sua grande maioria, eles têm vários erros de leitura na hora de colher esses dados antropométricos.
Isso é uma dificuldade por parte dos profissionais. Até, inclusive, o adipômetro em si, ele tem... Ele apresenta uma diferença muito grande, por exemplo, de avaliador para avaliador. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer a avaliação física, sei lá, do professor Posas. Aí eu fiz a avaliação utilizando o dispositivo. Vamos supor que um dos colegas, sei lá, o Matheus, que acabou de apresentar, também vai fazer a mesma avaliação do professor. Pelas características fisiológicas de cada um, por exemplo, tamanho das mãos, a forma como o dispositivo vai ser manuseado, a forma como as dobras da pele vão ser manuseadas, então acaba ocorrendo uma diferença de dispositivo de pessoa para pessoa. Então, o interessante é que sempre seja feita pela mesma pessoa. Outro erro comum nas leituras de medição é que, no geral, a gordura ela demora em torno de 3 segundos para se compactar entre a pele. Passando de 3 segundos, ela já começa a se espalhar pela pele. Então, quando você vai pressionar, por exemplo, se você belisca a pele do abdômen, você vai beliscar uma quantidade X de gordura. Acima de 3 segundos, essa gordura já começa a se espalhar e já fica mais difícil você coletar dados com uma precisão maior. Objetivo geral, então, desse dispositivo, desse protótipo, é justamente desenvolver um dispositivo que seja capaz de fazer a leitura desses dados antropométricos, né, no caso, a leitura das dobras cutâneas, e fazer uma tradução disso em termos de percentual de gordura, né, e disponibilizando isso por intermédio de um display. Então, essas medidas, essas medidas em si, esses dados, eles são colhidos em milímetros. Utiliza-se várias equações, né? Essas equações elas já são muito antigas dentro da área da antropologia, para se poder estimar o percentual de gordura de cada indivíduo. Como objetivo específico, nada mais é do que realmente produzir um dispositivo, produzir um aparelho para que você possa colher com maior precisão esses dados, né? Para gerar resultados com maior grau de exatidão. Objetivo específico também seria montar um protótipo, né, incluindo um display, no caso é o display LCD que nós estamos utilizando junto ao Arduino, para poder amostrar esses resultados. E utilizar dentro desse dispositivo o protocolo de Pollock, né, que é um protocolo de 3 dobras. Então, você seleciona 3 dobras do corpo. Por exemplo, no caso dos homens, as dobras selecionadas são a dobra do peitoral, a dobra do abdômen e dobra da coxa. Das mulheres, essas 3 dobras são diferentes. Utiliza-se também a dobra da coxa, né, que é em comum a dobra dos homens, dobra triceptal, que é a dobra da parte posterior do braço, e a dobra suprailíaca, que é basicamente a região da cintura, no geral, pega-se do lado direito do corpo, a região da cintura, um pouquinho antes do osso da pelve, né? No caso, é a que a gente chama de crista ilíaca. Como justificativa para solucionar esse problema, é realmente construir um aparelho que seja capaz de minimizar o máximo possível os erros durante a coleta de dados, e tudo isso com baixo custo. Também, como justificativa, dar fidedignidade às avaliações antropométricas, e também uma maior precisão na coleta das informações. Isso vai de encontro, né, ao combate de várias doenças, né, que estão relacionadas à obesidade, como diabetes, as cardiopatias, que são doenças relacionadas ao coração, hipertensão, trombose, colesterol alto, alguns casos de câncer e também de gravidez de risco. Trabalhos relacionados, né? Eu me baseei um pouco pelo trabalho do Sirtoli, né? O Sirtoli nada mais, ele fez o quê? Ele pegou um dispositivo, né? E com o objetivo de medir a corrente elétrica nos tecidos musculares. Então, ele utilizou um dispositivo em que ele vai utilizar a corrente de entrada no dispositivo eletrônico
essa corrente vai passar por toda essa malha, vai sair, né, na outra entrada, vamos dizer assim, do dispositivo, a fim de colher a velocidade de deslocamento da corrente pelo corpo. O segundo trabalho relacionado é algo parecido também, né? O Campos, em seu TCC, ele descreve a construção de uma balança de bioimpedância, né? Essa balança, ela realmente consegue, na verdade, são dispositivos parecidos, ela vai medir a corrente circulante no corpo. Aqui, no caso, essa imagem é apenas uma imagem simbólica, né? Que o dispositivo está conectado na mão, vai circular pelo corpo do indivíduo e vai sair no outro pé, no pé, né? No caso da balança, o dispositivo ele é acoplado aos dois pés. A corrente vai circular pelo corpo, entrando no pé e saindo por outro. Inclusive, até o professor Posas falou antigamente que seria um bom trabalho para tentar desenvolver uma balança desse tipo. Então, basicamente, ambos os trabalhos, tanto do Sirtoli quanto do Campos, medir o percentual de gordura através da taxa de velocidade com que essa corrente vai se deslocar através do corpo. Lembrando que a gordura em si, ela é um isolante térmico, né? E ela acaba dificultando um pouco o deslocamento da corrente, né? De um ponto até outro. Então, às vezes, a pessoa com o percentual de gordura um pouquinho mais elevado, a corrente pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Materiais utilizados, né? Eu disponibilizei mais no final uns anexos, né, com todas as imagens de tudo que eu utilizei no projeto. Os materiais que eu utilizei, um Arduino Uno R3, uma garra robótica e um servomotor, que é o MG996R. Ele é um servomotor de alto torque, então ele consegue abraçar uma carga de até 11 quilos. Uma fonte ajustável de protoboard, eu acabei descartando ela do projeto, porque ela serviria para alimentar justamente esse servomotor. Só que, infelizmente, eu tentei várias vezes, fiquei quase um mês aí tentando e não consegui fazer ela alimentar esse servo. Um potenciômetro de 10K, jumpers e cabos, né? Push buttons, um display LCD, um módulo, né, para alimentar esse display junto ao Arduino, uma fonte de 5 volts e 1 ampere e um plug para conectar essa fonte no servomotor. O desenvolvimento do projeto, ele se fez eu dividi ele em 5 etapas, né? E algumas subetapas, é claro. Na primeira etapa foi a definição do tema junto ao orientador. Na segunda etapa foi estudar os componentes que eu iria utilizar para desenvolver o protótipo. Ainda na primeira etapa, na parte 3 da primeira etapa, foi a compra desses dispositivos. Na etapa 2, que é a etapa seguinte, a adaptação dos materiais às necessidades do projeto. Por exemplo, eu coloquei como exemplo transformar a garra numa espécie de alicate com auxílio do servomotor para atender as necessidades do projeto. A montagem do circuito, né, também como a etapa seguinte, início da linguagem de programação em C. O desenvolvimento da programação em C na etapa 4, né, porque o apetrecho já estava montado. Na última etapa foi o desenvolvimento do protocolo dentro da programação em C. Como resultado esperado, né? Eu alcancei, em princípio, o resultado esperado, que era conseguir medir o percentual de gordura. Além disso, né, através das dobras cutâneas, né, foi possível estimar o percentual de gordura utilizando esse protocolo de 3 dobras, que é o protocolo de Pollock. E através desse dispositivo, né, eu consegui utilizar o protocolo de Pollock para estimar o percentual de gordura tanto de homens quanto de mulheres, né? Porque, no geral, se faz o seguinte, se faz a coleta desses dados, utiliza-se o alicate para pinçar a pele, olha-se no display e digita-se esse valor no software, né? Então, são dispositivos separados. Aqui eu fiz o seguinte, eu uni todos os dispositivos num só, para não ter que precisar olhar o valor no display e digitar esse valor na tela, né?
como considerações finais, eu alenquei aqui que o projeto ele tem um custo-benefício interessante, né? Devido ao seu valor investido para realizar a coleta das informações e poder reverter isso aí em termos de percentual de gordura. Se a gente for avaliar em termos de preço, os dispositivos no mercado são extremamente caros, né? E também o que acontece é que os dispositivos, né, os adipômetros, eles vêm separados. Então, normalmente a pessoa compra o adipômetro e também tem que acabar comprando o software para realizar os cálculos e estimar o percentual de gordura. Custos em termos de materiais, né? O custo total dos materiais foi de R$ 247,61. Aqui, alguma coisa eu encomendei da China, outras eu encomendei aqui do Brasil. Levei em consideração, na verdade, não só o preço, mas o tempo, para que esses materiais fossem chegar até a minha residência. Essa garra robótica, né, eu paguei R$ 169, eu encomendei ela da China. Ela chegou aqui na minha residência, só que ela chegou faltando partes. Então, eu tive que entrar em contato com eles e demorou bastante tempo para chegar. Então, para não correr o risco de atrasar os prazos, eu acabei comprando os dispositivos aqui no Brasil mesmo. Custo dos dispositivos, né, que estão no mercado. O primeiro dispositivo da foto é o primeiro lá do comecinho da apresentação. Ele é o mais vagabundo que tem, né? Em termos de dispositivo, de robustez mesmo, né? Ele é um dispositivo de plástico, então, e provavelmente ele deve variar muito as medidas, os milímetros em relação à temperatura, né? Tanto é que pelo valor ele é extremamente barato, R$ 14. Tem dispositivos que vão ficando mais caros, com uma qualidade maior. Aí, esses são os mais baratos, né? Todos o restante dos outros, né, eles são a faixa de, no mínimo, R$ 300, né? Tem uns que você encontra no mercado com valor de R$ 1.000, R$ 1.200. Então, são dispositivos bem caros. Esse aqui que está na promoção, ó, ele na promoção, R$ 689. Então, é um dispositivo extremamente caro. Aqui na minha apresentação, era para estar aparecendo o vídeo agora. Aqui, eu vou passar o vídeo em velocidade rápida, para a gente conseguir analisar rapidinho. Eu vou botar em velocidade 2, para a gente não se estender muito no tempo. Como o vídeo está um pouco demorado, eu vou explicando o que aconteceria no vídeo, tá? O vídeo ali, na protoboard ali, eu instalei 7 botões, sendo os 3 primeiros botões, eles fazem jus esses 3 primeiros botões, eles fazem jus à avaliação quando é um homem sendo avaliado, sendo esse botão do meio incomum a avaliação das mulheres. Então, o primeiro botão, ele vai avaliar o percentual de gordura, o diâmetro do peitoral, o próximo o diâmetro do abdômen, próximo da coxa. Aí, após os 3 dispositivos serem pressionados, né, pressiona o primeiro, utiliza o potenciômetro, vai excursionar a garra. Vai dar uma medida aqui do peitoral. O segundo para a coxa, abdômen, após as 3 leituras, aperta-se o penúltimo botão e o display vai mostrar o percentual de gordura dos homens, né? E, se utilizar os 3 botões seguintes, vai se utilizar das mulheres. Tentar reduzir aqui o tamanho para ver se melhora aqui não está nem com áudio, né? Vou passar para o próximo slide, né? Está muito lento.
Aqui no segundo vídeo, como eu não tinha ninguém para fazer uma avaliação física, eu utilizei um mascote, eu utilizei um bonequinho do Mario Bros, para a gente conseguir estimar o percentual de gordura. Esperar um pouquinho para carregar. Eu não sei porque está sem áudio, na verdade. Acelerar um pouquinho o vídeo. Ali eu estou explicando, ó, se a gente conseguir enxergar na tela, ó, a dobra do peitoral está marcando 68,12 milímetros, né? Conforme eu vou excursionando o potenciômetro, ele vai excursionando a garra. Não sei o que está sem áudio, na verdade, você gravou com o som. Aí, ó, eu vou fazer a medida da barriguinha do Mário, né? Do peitoral do Mário. Aqui, qual foi a minha dificuldade? Que eu precisava de... Na verdade, são 3 mãos que eu precisaria. Uma para segurar o boneco, uma para segurar a garra, e a outra, uma terceira mão, seria para manipular tanto o potenciômetro, para eu conseguir pressionar a garra, quanto apertar os botões para estimar o percentual de gordura. Então, precisaria de 3 mãos, ou no mínimo um auxiliar aqui para pelo menos segurar o boneco e eu fazer as movimentações, tanto com do potenciômetro, os botões para selecionar o percentual de gordura. Ô, Davi, já deu o teu tempo, tá? Se tu puder já se encaminhar aí para os finalmente. Oi. Fale, professor. Oi? Oi, Davi? Tá me ouvindo? Oi. Estou ouvindo agora. Caiu? Já deu o teu tempo, cara. Se tu puder ir pro encerramento já. Tá. Então tá. Só pular aqui os slides aqui. E essas seriam as minhas referências. É pena que eu não consegui mostrar o vídeo ali, porque eu ia acelerar o vídeo, né? No vídeo eu conseguiria explicar e mostrar de maneira mais eficiente, né? Eu ainda coloquei mais alguns anexos, né? Dos dispositivos que foram utilizados, o código do Arduino que eu deixei disponibilizado e o datasheet do servomotor. Então, basicamente, seria essa a minha apresentação.